Olá! Sabe, as motos elétricas são muito mais do que só uma alternativa silenciosa, né? Elas são, na verdade, uma baita mudança tecnológica que está redesenhando por completo o que a gente entende por pilotagem. Vamos mergulhar fundo nessa promessa na realidade. Olha, essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. É exatamente isso que vamos explorar hoje. O que realmente significa pilotar, cuidar e conviver com um desses computadores sobre rodas. Então, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a promessa de potência, depois vamos encarar de frente os desafios da realidade. Aí, a gente foca na solução, que está no coração da moto, a bateria, depois tem o toque do especialista e, para fechar, a gente olha lá para o futuro. Vamos lá, começando pela parte mais legal, a mais emocionante. Por que alguém ficaria fascinado por uma moto elétrica? A resposta é bem direta, está na potência e no bolso. A primeira grande promessa, e que promessa, é a manutenção. Ela é absurdamente mais simples. Pensa só, com quase 90% menos peças móveis ali no motor, acabou aquela história de troca de óleo, filtro, vela. Esquece! O trabalho do técnico muda completamente. Sai a graxa e entra o diagnóstico eletrônico. E na hora de pilotar? Bom, aí a experiência é outra. É um mundo novo. Não tem aquela curva de torque que a gente tem que esperar. A potência, que é toda gerenciada por eletrônica, pelo inversor e pelo BMS, chega na roda na hora, de forma suave e imediata. O resultado? Uma aceleração que vicia, sabe? Constante, sem vibração, sem troca de marcha. Agora, e o bolso? O impacto aqui é gigantesco. Dá uma olhada nesse gráfico que compara o custo por quilômetro. Enquanto a gasolina sai por uns 24 centavos, a eletricidade custa só 5. A conta é essa mesma. Quase 5 vezes mais econômico. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer uma economia de até 80%. É um número que muda completamente o jogo do custo para rodar no dia a dia. Mas claro, como toda tecnologia que está chegando agora, essa promessa toda vem junto com alguns desafios bem reais. Então, agora é hora de botar o pé no chão e encarar esses obstáculos. Os principais obstáculos são bem claros. Primeiro, o preço para comprar uma ainda é alto, mesmo com baterias mais baratas, como as de lítio-ferro-fosfato, entrando no mercado. A rede de recarga, está crescendo, mas ainda tem buratos, e isso gera aquela famosa ansiedade de autonomia. E um ponto crucial: achar um profissional que entende mesmo de alta tensão ainda não é uma tarefa fácil. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, principalmente para quem mora em cidade grande, em prédio antigo, que não tem aquela estrutura de recarga na garagem. É um desafio de logística que tem que ser pensado antes de tudo. E essa tabela aqui, ela bota o dedo na ferida da autonomia. Enquanto uma moto a combustão roda seus 300, 400 quilômetros e você abastece em minutos, a elétrica tem uma autonomia média menor e exige um outro tipo de planejamento. Uma carga rápida leva de meia hora a 1 hora e a completa, em casa, pode levar a noite inteira. Para viajar, tem que ter parada estratégica, não tem jeito. Ok, diante desses desafios todos, a solução começa por um lugar: entender e cuidar muito bem do componente mais caro e mais importante da moto, a bateria. Ela é, literalmente, o coração de tudo. E para entender a bateria, a gente precisa conhecer o BMS, o Sistema de Gerenciamento da Bateria. Pensa nele como o cérebro eletrônico que protege as células, que controla a carga, a descarga, que garante que tudo vai durar mais. Um BMS de qualidade é essencial, fundamental, para evitar qualquer problema e garantir a segurança. Então, como é que a gente cuida bem desse coração? Olha, os passos são até simples. Manter a bateria e os terminais sempre limpos e secos. Evitar carregar demais ou deixar descarregar por completo. Se for deixar a moto parada por um tempo, o ideal é manter a carga ali entre 50% e 80%. E, o mais importante de tudo, usar sempre o carregador original, o que veio com a moto. E aqui o ponto é muito sério. Segurança em primeiro lugar, sempre. Jamais, em hipótese alguma, tente abrir ou consertar uma bateria de alta tensão. Carregador genérico é um risco enorme de dar problema sério. E nunca, nunca mesmo, mexa no BMS. Deu qualquer problema, a única opção é procurar um profissional qualificado. Agora vamos para a visão de quem está ali lidando com essas máquinas todo dia. A manutenção é outra e os problemas que aparecem também são outros. Como era de se esperar, 40% dos problemas que chegam na oficina são ligados à bateria. Mas olha que interessante, o sistema elétrico geral e o próprio motor também aparecem com frequência. Isso mostra que, apesar de ser mais simples na mecânica, a complexidade eletrônica traz os seus próprios desafios. E é aqui que entra o toque do especialista. Um detalhe fascinante.
Pensa na moto como se fosse um corpo com um sistema nervoso. Ela usa duas redes de comunicação. Uma principal, super rápida, a CAN bus, que cuida da conversa mais importante, entre motor, bateria e freios. E tem outra, a rede LIN, que cuida de tarefas mais simples. Essa divisão inteligente é o que permite, por exemplo, que a frenagem regenerativa e o ABS trabalhem juntos, em perfeita sintonia. Deixa a moto mais segura e muito mais eficiente. Bom, chegamos ao final da nossa análise. A gente viu a promessa incrível de potência, de economia, mas também os desafios bem reais de custo, de infraestrutura. Então a pergunta que fica é: o que o futuro nos reserva? E a gente volta para a nossa ideia central. A transição para o elétrico não é só trocar de moto, é adotar uma mentalidade diferente sobre como a gente se move, como a gente planeja uma rota e como a gente interage com a tecnologia. É de fato uma mudança de paradigma. E a pergunta final que fica no ar é para cada um refletir. Considerando tudo isso, os benefícios e as barreiras, será que esse futuro elétrico em duas rodas já é uma realidade viável hoje? A resposta, muito provavelmente, vai ser diferente para cada pessoa, dependendo da sua necessidade,